Essas são as medidas necessárias para o molde base da saia: circunferência da cintura, circunferência do quadril, altura do quadril e altura da saia, ou seja, comprimento. As minhas medidas que eu vou utilizar para o molde base da minha saia são as seguintes: 1/4 da circunferência da minha cintura. A minha cintura total da circunferência é 70 centímetros. Como eu preciso de 1/4, então é 17,5. 1/4 da circunferência do meu quadril. Meu quadril, a circunferência total é 97 centímetros. 1/4 é 24,25. Eu arredondo para 24,5. A altura do meu quadril é 20 centímetros. Geralmente essa medida aqui é uma medida padrão de 20 centímetros para mulheres adultas. Mas, se você for plus size, ou se você tiver um quadril muito largo, pode ser que a sua medida varie para mais, nunca para menos. Então, é necessário que você tire as suas próprias medidas, caso você seja plus size ou tenha um quadril muito largo, ou tire as medidas da sua cliente, se ela também se encaixa nesse perfil, ou nestes perfis, né? E a altura da minha saia, eu utilizo a medida de 60 centímetros, porque é um comprimento que eu gosto de saia. Fica um pouco abaixo do meu joelho. Mas se você quiser um molde base de saia menor, você pode diminuir essa medida aqui. Como pode também aumentar, caso queira, ok? Então, são esses detalhes importantes. Obviamente que você vai utilizar aqui as suas medidas ou as medidas da sua cliente. Só ressaltando. Então, vamos lá agora para o molde base de saia, tanto frente como também costas. Agora nós vamos começar o molde base da saia. E a primeira coisa que é preciso fazer é um retângulo. Neste retângulo, vocês vão traçar uma linha vertical, claro, se você estiver posicionado assim como eu estou. Então, nesta linha vertical, vocês vão colocar 1/4 da circunferência do quadril de vocês ou da cliente. E nesta linha aqui horizontal, para quem está traçando o molde, é preciso colocar o comprimento à altura da saia. No meu caso, 1/4 da circunferência do meu quadril é 24,5, eu coloquei aqui. E o comprimento da minha saia, que eu quero, do meu molde base, é 60 centímetros. Agora vamos começar o traçado. A altura do quadril, no meu caso, e da grande maioria das mulheres, é 20 centímetros. Exceção, como eu já disse, se você for plus size ou se você tiver um quadril muito largo. Então, vocês vão colocar a altura do quadril aqui, olha. No meu caso, 20 centímetros. Eu coloquei aqui nesta linha e coloquei 20 centímetros também nesta linha. Para quem está traçando, são duas linhas horizontais. E agora eu vou esquadrar, marcando a altura do meu quadril. Então, depois que eu tracei essa linha, usando a medida da altura do quadril, o que eu vou fazer? Eu vou marcar 1/4 da circunferência da minha cintura, que no meu caso é 17,5. Aqui, 17,5. Isso para o molde base de saia sem pences. Eu ainda vou traçar o molde base de saia da frente com pences. Aí vai ser diferente, nós vamos ter que fazer um acréscimo aqui na medida de 1/4 da circunferência da cintura. Então, marquei aqui 1/4 da circunferência da minha cintura, você vai marcar 1/4 da circunferência da sua cintura ou da sua cliente, e aí você vai ligar esse ponto a esse ponto aqui, olha, concernente à altura do quadril, usando a régua curva de quadril, ou qualquer outra que você tenha que te permita esse mesmo tipo aqui de traçado. Agora que eu fechei, pode-se dizer, a lateral da saia, né? O traçado da lateral da saia, eu vou descer 1 centímetro aqui, nesta linha, e vou ligar este 1 centímetro que eu desci a esse ponto aqui, que é o concernente a 1/4 da circunferência da minha cintura. E eu vou usar, novamente, a minha régua curva de quadril, nesta posição, olha. Nesta posição aqui. Pronto.
E aqui eu tenho o meu molde base de saia. Se você tiver o quadril muito largo, ou se você tiver culotes, o ideal é que você use a sua régua curva de quadril posicionada assim, olha, dessa forma, ok? Para dar esse volumezinho aqui necessário para comportar o quadril ou o culote. No meu caso é porque, apesar da minha cintura ser bem menor do que o meu quadril, eu não tenho muito culote. Tá certo? Pronto, aqui nós já temos o molde base de saia frente traçado. Molde, base, saia, frente. Então, só sintetizando, o que é que nós temos aqui? Nós temos o molde base da saia, que é o comprimento da saia, aqui é a cintura, e aqui é o meio, frente da saia, aqui é a lateral. Eu vou cortar para que vocês visualizem esse molde finalizado. Vamos começar aqui o corte. Pronto. Agora eu vou começar o molde base de saia costas. O mesmo retângulo que eu utilizei para traçar o molde base de saia frente, eu vou usar para traçar o molde base de saia costas. Então, agora vamos para o traçado. Aqui eu tenho que colocar 20 centímetros, que é a altura do meu quadril. Você coloca aqui a altura do seu quadril também, ou do quadril da sua cliente. E vou esquadrar uma linha, que no meu caso aqui, que estou traçando o molde, é uma linha vertical, unindo esses dois pontos, concernentes aí aos 20 centímetros da altura do meu quadril. Aqui eu vou marcar 1/4 da circunferência total da minha cintura. Só que eu tenho que acrescentar 2 centímetros a mais, porque eu vou fazer pence nas costas. Então, se 1/4 da circunferência total aí da minha cintura é 17,5, com 2 centímetros dá 19,5. Então, aqui eu coloco esse ponto referente a esses 19,5 e agora eu vou fechar aqui o meu quadril, unindo esse ponto aqui da altura do quadril com esse daqui, que é o da cintura. Pronto. Aqui, no meio das costas, do molde das costas, eu vou descer 1,5 centímetros. No molde base frente, eu desci 1 centímetro. Nas costas, eu desço 1,5 centímetros. E o que é que eu vou fazer? Vou usar a minha régua curva de quadril para fazer esse traçado aqui, unindo esse 1,5 centímetros à medida aqui da cintura, que é 1/4 da circunferência da minha cintura, com mais 2 centímetros concernente aí à minha pence. Então, pronto. Para fazer a pence, eu vou precisar da metade dessa medida aqui, de 19,5, que dá exatamente 9,75. Eu vou colocar 9,5 para ficar mais fácil, 9,5. Pronto, aqui eu tenho a metade dessa medida, 9,5 no meu caso, né? Eu marco 1 centímetro para a direita e 1 centímetro para a esquerda. Pronto. E o que é que eu faço agora? Eu vou descer 12 centímetros, porque a altura da minha pence é de 12 centímetros. Então, eu desci 12 centímetros. Então, vejam, aqui eu tenho a profundidade da pence, que é de 2 centímetros. 2 centímetros. Só marcar aqui melhor. Pronto. E aqui eu tenho a altura da pence, ou o comprimento da pence, que é de 12 centímetros. E o que é que eu faço?
eu vou traçar essa pence aqui, fazendo o seguinte, ó. Vou até usar o esquadro para que seja um traçado mais preciso. Pronto. Fiz essa linha até alcançar os 12 centímetros que eu desci. E agora eu vou fazer outras 2 linhas inclinadas. Aqui eu tenho a pence das costas. Pronto, aqui eu tenho a pence das costas. E o molde base costas está pronto. Molde, base, saia, costa ou costas. Vou começar a cortar aqui o molde base. Aqui, sem querer, eu rasguei o molde, tive que colar com o durex, mas sem problema. Aqui eu tenho o molde base da saia, costas, cortado. As margens de costura, margens de vestibilidade, tudo eu vou colocar depois, ao passo que eu for interpretando os modelos e nós formos modelando e costurando as saias desse curso, ok? Então, pronto. Molde base, saia, costas. Molde base, saia, frente.